Dr. Orlando Maia é neurocirurgião, sócio fundador e diretor médico da rede Interneuro, é chefe do serviço de neurocirurgia no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Está em Petrópolis, no Rio, para essa conversa com a gente. Tudo bem, doutor Orlando? Olá, bom dia, tudo bem? Boa tarde, né, já, um abraço aos ouvintes aí, estou à disposição para a nossa mesa redonda. Obrigado pela presença, doutor Orlando. Vamos falar da campanha Maio Cinza. A gente já está no fim de maio, mas a campanha está rolando. Maio Cinza, que é realizada ao longo desse mês todo e destaca a importância do diagnóstico precoce do câncer cerebral. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença ocupa o 10º lugar entre os tumores que mais causam mortes no Brasil. Exposição à radiação, histórico familiar e tabagismo estão entre os fatores que aumentam o risco de câncer cerebral. Doutor Orlando, qual é o alerta? Toda doença, e a gente acabou de ouvir aí a nutricionista falando que agora inverteu, ela que manda os pacientes para os médicos, né? Eu acho que estamos chegando no caminho certo, né, Thaís? Eu acho que assim, está chegando que no momento em que a prevenção é muito mais importante do que o tratamento em si, não tirando a importância dos tratamentos, mas assim, como qualquer outra doença, o câncer do cérebro, essa é uma campanha da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, para que os alertas de sintomas precoces levem as pessoas ao tratamento precoce e obtenção da cura, né? Então, assim, quais são os alertas? O que a gente tem que ter atenção quando se fala sobre uma doença como um tumor cerebral, né? Infelizmente, a medicina faz com que você chame com o mesmo nome coisas muito boas e coisas muito ruins, né? Então, um tumor na cabeça, um tumor no cérebro, ele pode, se assim, a gente pode falar uma coisa boa, mas existem diversos tumores cerebrais que têm cura, né? E existem outros tumores que são mais complexos, com mais dificuldades de tratamento, mas os sintomas são muito semelhantes. Então, se a gente nota uma dor de cabeça recorrente, aquela dor de cabeça que não é uma dor de cabeça comum, que mantém, que vem de forte intensidade, que não passa com analgésicos, né? Então, esse é um sinal de alerta. Se essa dor vem associada à náusea, vem associada a vômito, vem associada a uma alteração visual, de equilíbrio, ou se a pessoa começa a não ter mais, não passar mais no ambiente recentemente, isso aconteceu no consultório, o paciente falou que ele vinha no trabalho e ele esbarrava nas coisas, perdeu a sensação de lateralidade, a sensação de equilíbrio, isso tudo pode ser um sinal de alerta de uma doença neurológica, e dentro das doenças neurológicas, o tumor cerebral é presente, né? E o quanto antes a gente acha essa doença, o tratamento pode ser curativo. Eu destaquei aqui, doutor Orlando, que a doença ocupa o 10º lugar entre os tipos de câncer que mais causam mortes no Brasil, né? Mas qual que é a prevalência no Brasil, desse tipo de câncer? Não entendi muito bem a sua pergunta em relação à É, prevalência, que quant- ocupa o 10º no geral, né? Estima-se quantas pessoas sofrem de câncer, cerebral no Brasil? Se a gente for notar que a doença, se você pegar em separação de doenças, a doença cerebrovascular junto com a cardiovascular ocupa a segunda posição de mais mortes como um todo. E o número um é o câncer como um todo, né? Então, em relação a números em si, eu não sei te falar qual é o número de câncer de cérebro no Brasil, mas eu sei te dizer que dentro de todos os tipos de câncer ela ocupa o 10º posicionamento, o que é muito. Pode parecer que 10º é pouco, mas se você imaginar que os mais frequentes aí estão relacionados a câncer de mama, câncer de pulmão, de próstata no homem, né? E sem também a gente falar que existe a situação do que a gente chama das metástases, né? Que são os tumores primários de um setor que, pela corrente sanguínea, chegam até o cérebro, né? Então, é muito frequente, não é uma coisa infrequente. O que é mais é, frequente? O câncer se iniciar no cérebro, ou o câncer do cérebro já é uma metástase, ou seja, já é uma consequência de um câncer em outra parte do organismo? O mais frequente é o câncer que se inicia no cérebro, né? Então, assim, e a gente tem que separar, e essa palavra ela é importante, porque câncer nem sempre é uma doença maligna, né? Então, assim, quando a gente fala de tumores cerebrais, a gente tem que dividir isso muito
bem, porque existem os tumores primários do cérebro em si, que começam no tecido cerebral, propriamente dito, e tem os tumores que aparecem na cabeça, mas não são cerebrais, eles são de áreas de dentro da cabeça, das meninges, áreas próximas ali, que podem gerar esse crescimento dentro da cabeça e que também são tratáveis e curáveis. É preciso realmente falar desta classificação, porque já há muito tempo o câncer deixou de ser uma sentença de morte. Às vezes a pessoa acha, nossa, teve a notícia do câncer, entende como uma situação de risco iminente. E não Sem necessariamente, dúvida. porque existem situações muito curáveis, especialmente nos casos precoces, não é, doutor Orlando? Sim, por Hum. isso que a campanha tem esse objetivo, porque quanto a gente acha, o quanto antes a gente acha a lesão cerebral, quanto antes a gente acha o tumor cerebral, maior a chance de cura. Agora, recentemente, foi notícia na imprensa, né, o desenvolvimento de uma máquina de ressonância nova. A gente tem a ressonância é feita com uma medida lá que chama Tesla, né, que ela é equivalente aí a um RPM de carro, alguma coisa associada aí, né, que a máxima que a gente tem aí no dia a dia é de 3. Hoje desenvolveram uma máquina de 11 Tesla, ou seja, ela vai pegar detalhes e detalhes muito iniciais, né, que em algum momento, quanto antes a gente achar aquilo, o tratamento precoce leva à cura, né? Sim. Eu também destaquei aqui, doutor Orlando, exposição à radiação, histórico familiar e tabagismo estão entre os fatores que aumentam o risco de câncer cerebral. Quais são as chances de um problema externo, um câncer de pele, por exemplo, no couro cabeludo, algo externo, se transformar num câncer cerebral? Você citou uma situação muito, muito importante, né? Porque hoje a exposição solar aumenta a probabilidade de um câncer de pele chamado melanoma, né? É um câncer que tem, apesar das vezes lesões muito pequenas, levam metástases, né? Então, assim, você que tem uma cor mais clara de pele, assim como eu, a gente tem que ter mais atenção, porque a predisposição ao desenvolvimento de um melanoma ela é alta, né, com a exposição solar e sem proteção e tudo isso, e você pode desenvolver uma metástase desse câncer de pele, né, levando ao cérebro, né? E antigamente essas lesões, isso é até uma pergunta tão importante porque antigamente no passado, e a gente tem um caso clássico do passado, que era aquele presidente da República que nós tivemos, que era o Fernando Collor de Mello, o irmão dele, né, o Pedro Collor de Mello, morreu Sim. de uma metástase cerebral de um melanoma. Hoje, dificilmente um paciente nosso morre de uma metástase de melanoma, porque o melanoma, com um tipo novo de tratamento chamado imunoterapia, eles hoje, todos eles conseguem um bom controle com a imunoterapia. Né? Então, muitos pacientes que antigamente tinham uma sentença de morte, quando sabia assim, eu estou com uma metástase cerebral de um melanoma, e ele ia muito para o cérebro, essas metástases de melanoma, hoje, com a imunoterapia, muitos desses pacientes estão sob controle e cura dessa doença. Quais são, os principais afetados, homens ou mulheres? Quem sofre mais desse tipo de problema? Então, com o tumor primário do cérebro, existe uma discreta prevalência nas mulheres. Mas se você for colocar que todos os tumores, de uma forma geral, incluindo as metástases, estão presentes, e aí a gente vai falar metástase de tumor de mama é muito mais comum nas mulheres, né? Apesar de existirem tumor de mama nos homens, né? E metástases de tumores de homem, né? Os tumores de pulmão são mais frequentes também das metástases serem também aí já nos homens, o de próstata também nos homens, né? Que é óbvio, né? Mas assim, como você coloca tudo dentro do mesmo saco de gatos, né? Não existe uma prevalência entre homem e mulher, ela é equivalente. Para a gente finalizar, esse tópico, 29 de maio, está acabando a campanha, Maio Cinza, mas, enfim, as informações continuam girando aí ao longo dos meses todos, ao longo do ano, a importância da conscientização, né? Então, a campanha ela tem um objetivo só da gente lembrar, da gente atingir o público de uma forma geral com a ideia de que tem que fazer a prevenção, né? Mas ele é vigente o ano todo, né? Então a atenção se você sente algum sintoma, é não negligenciar, não se automedicar, não deixar de procurar
um tratamento médico. E aí ocorreu perguntas nesse mês de maio sobre assim, doutor, mas e o tratamento pelo SUS? A gente sabe que o SUS é tão ineficaz no Brasil. O que eu sempre digo é o seguinte, por mais que seja difícil, insista. Não deixe para lá, não deixe para depois. E por que maio cinza? O cinza tem a ver com a massa cinzenta cerebral? Provavelmente sim, né? Foi o encontro de uma relação entre cérebro e a cor cinza, né? Para que te chamasse a atenção do cérebro cinza, massa cinzenta, né? Para que tenha uma atenção ao cérebro aí nesse mês de maio. Então, gente, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Antes disso, 5 segundos para cada um se despedir e oferecer os seus canais. Doutor Orlando Maia. Então, nosso site é interneuro.com.br e todas as nossas redes sociais estão com dr.orlandomaia. Muito bom, gente. Muito obrigado pelas presenças de vocês aqui no programa Gente que Fala de hoje. Vamos colocar um ponto final nessa nossa edição. Dr. Orlando Maia, neurocirurgião, sócio fundador e diretor médico da rede Interneuro, chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, participou com a gente.